Olá! Está começando mais uma edição do Senado Notícias Revista. Aqui você fica por dentro do que foi notícia no Senado nos últimos dias e já fica sabendo o que deve ser destaque na semana que vem. Você vai ver no programa de hoje, a alteração da meta fiscal movimentou os debates no Senado. Proposta que transforma agentes penitenciários em policiais já pode ser votada em plenário. E veja uma entrevista ao vivo sobre o programa de desligamento voluntário proposto pelo governo para os servidores do Poder Executivo. O Senado Notícias Revista está no ar. Depois de anunciada pelo governo, a mudança da meta fiscal com déficit de 159 bilhões de reais ainda precisa ser votada pela Comissão Mista de Orçamento e pelo plenário do Congresso Nacional. O presidente da Comissão Mista de Orçamento afirmou que dará prioridade na votação do projeto que amplia o déficit fiscal de 139 para 159 bilhões de reais. É o meu desejo, enquanto presidente da Comissão Mista de Orçamento, de fazer tudo o possível para agilizar essa matéria, porque, pelo que eu percebo, essa alteração se dá para que o governo possa continuar a fazer com que a máquina possa estar funcionando, atender a hospitais, atender a escolas, atender a centros de saúde. O líder do governo admite dificuldades na votação da nova meta, mas argumentou que a equipe econômica ampliou o rombo nas contas públicas para liberar recursos contingenciados e evitar, assim, a paralisia da máquina pública. O governo não está fazendo isso porque quer, o governo está fazendo isso porque precisa, porque a situação de arrecadação caiu muito. Nós temos um problema de arrecadação grave. A oposição, que responsabiliza o governo pelo rombo nas contas públicas, quer que o remanejamento do orçamento seja repassado para programas sociais e investimentos em obras de infraestrutura. Com isso, nós tenhamos condições de fazer com que a economia possa começar a se mover, que empregos sejam gerados, que haja um mínimo de distribuição de renda para que as pessoas possam, inclusive, consumir minimamente e movimentar a economia brasileira. O plenário do Senado pode votar na próxima semana a proposta de emenda à Constituição que transforma os agentes penitenciários em policiais. Também deve ser definida uma posição quanto à crise da Venezuela. A população venezuelana tem saído às ruas quase diariamente. Os protestos contra o presidente Nicolás Maduro têm gerado muita violência. O país enfrenta graves problemas econômicos que provocam embates entre as forças políticas. A polarização também acontece aqui no Brasil. O plenário do Senado tem na pauta 2 requerimentos divergentes em relação ao conflito no país vizinho. Um pede o voto de censura a Maduro, com o argumento de que o presidente da Venezuela tem adotado posturas arbitrárias e afrontado princípios democráticos. O Senado precisa se manifestar, senhor presidente, censurando o que nós estamos acompanhando com enorme preocupação na Venezuela, com essa escalada de violação aos direitos individuais, à liberdade de imprensa e de expressão e, sobretudo, o pleno e normal funcionamento das instituições daquele país. Já o outro requerimento cria uma comissão de senadores para ir até a Venezuela tentar mediar o conflito. Acho que nós não podemos, um país como o Brasil, ficar indiferente ao que está ocorrendo, mas também não pode assumir uma posição de escolher um lado e ficar de um lado ou de outro, que isso não ajuda. Um país como o nosso tem que ser bombeiro e não incendiário nesse processo, tem que ser mediador. Outro assunto que deve tomar conta das discussões no plenário durante a semana é a transformação da carreira de agentes penitenciários em carreira policial, criando as polícias penais em níveis federal, estadual e distrital. A proposta de emenda à Constituição está pronta para ser votada em primeiro turno. A nossa proposta vem preencher uma lacuna existente do Sistema de Segurança Pública Nacional, propondo assim a criação da Polícia Penal para que as polícias militares sejam, inclusive, liberadas de outros serviços que hoje elas executam dentro e fora dos presídios. Então, nesse esforço de
melhoria da segurança pública brasileira, esse seria um passo importante. Veja agora as notícias da semana sobre a sustentabilidade e meio ambiente com André Luiz Rego, no Momento Eco. E começamos hoje falando sobre reciclagem. Uma empresa de São Paulo conseguiu coletar e reutilizar nos últimos 5 anos mais de 2 milhões de tubos de creme dental, escovas de dente usadas e suas embalagens. Este é o Programa Nacional de Reciclagem da Saúde Bucal, que você pode conhecer e participar pelo site aqui ao lado. É preciso convencer os gestores do setor público de que sustentabilidade significa economia. Esta é a opinião da especialista Kathleen Feitosa Scartesini. Veja agora um pequeno trecho da entrevista que vai ao ar no programa do Ecosenado de setembro. Nós baseamos as nossas ações em 3 pilares, que são os pilares ambiental, econômico e social. E parece que quando você fala em sustentabilidade na administração pública, o foco é sempre o ambiental. Na verdade, você não vai conquistar o gestor público falando de economia de árvores, por exemplo. Eu diria, vamos poupar árvores. Você vai conquistar o gestor pegando no bolso dele. A Intersolar, o maior evento sobre energia solar da América Latina, será realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto em São Paulo. Segundo dados da ANEEL, a geração de energia solar aumentou em 300% nos últimos 4 anos. E recentemente, o Brasil atingiu a marca das 10 mil conexões individuais, que é a geração de energia realizada pelo próprio consumidor. Maiores informações sobre a Intersolar no site aqui ao lado. Este foi o Momento Eco de hoje. Até a próxima. O Congresso recebeu a medida provisória que cria o programa de desligamento voluntário para os servidores públicos federais do Poder Executivo. A MP foi editada pelo governo no fim de julho. O objetivo do governo com o PDV é diminuir gastos públicos. Por ser um programa de adesão voluntária, não há como prever o tamanho da economia que será feita. Mas o governo acredita que deve alcançar em torno de 5 mil adesões. Mesmo número de servidores que entraram no programa de demissão voluntária em 1996, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Se a adesão for a mesma, a economia deve ficar em torno de R$1 bilhão por ano. O programa é destinado a servidores públicos federais do Poder Executivo, incluindo autarquias e fundações. O incentivo para quem aderir é de um salário atual mais 25% por ano trabalhado. Ou seja, quem ganha R$10 mil receberá R$ 12.500 por ano de efetivo exercício no serviço público. Se o servidor tiver trabalhado por 20 anos, receberá uma indenização de R$ 250 mil. A forma de pagamento ainda será definida pelo Ministério do Planejamento e pode ser feita de uma só vez ou em parcelas. O servidor que optar pela demissão voluntária vai ficar isento de pagar o imposto de renda e a contribuição previdenciária sobre o valor da indenização do PDV. Mas não podem aderir ao programa servidores que já tenham condições de se aposentar e continuam trabalhando e os que estão em estágio probatório. As supostas benesses oferecidas, na verdade, não trazem qualquer estímulo para que servidores públicos federais que já tenham tempo na casa e que seriam o alvo desse PDV pudessem aderir. O governo falha ao transferir para o servidor público de carreira a culpa, quando deveria, na verdade, fazer o ajuste dos cargos comissionados, que são mais de 17 mil na esplanada. A conta seria colocada nos servidores públicos se você tivesse fazendo achatamento de salário, se você tivesse fazendo outras medidas contrárias ao servidor público. Degrada o serviço público, porque os melhores técnicos saem do serviço público dessa maneira. A medida provisória também prevê a possibilidade de redução de jornada de trabalho de 8 para 6 ou 4 horas diárias, com redução proporcional de salário. E permite também uma licença do serviço público por 3 anos, sem remuneração. E o servidor recebe, por isso, 3 salários. Essa legislação ela acaba introduzindo mecanismos que tornam o serviço público um bico, ao permitir, por exemplo, a redução de jornada do servidor público e o afastamento das limitações para que ele exerça atividades privadas concomitantes. O economista Raul Veloso é a favor do PDV, mas lembrou que este não é um bom momento e que não se pode confundir política de gestão de pessoal com política de ajuste fiscal. Em organizações
que tem contingente gigantesco de pessoas, sempre há sobra, com o objetivo de reciclar, é muito importante o PDV. Numa política de ajuste, eu já tenho minhas dúvidas. Tudo que economiza tem que ter o nosso apoio. Uma medida muito tímida diante das necessidades de uma grande reforma do Estado brasileiro. Os reflexos disso serão de médio e longo prazo, e o problema do Brasil é de curtíssimo prazo. Portanto, nós temos que encontrar medidas necessárias e suficientes para colocar o Brasil no ritmo do crescimento no curtíssimo prazo. Como vimos na reportagem, o governo federal espera economizar R$1 bilhão já no ano que vem, com a adesão de cerca de 5.000 servidores do Executivo ao programa de desligamento voluntário. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o consultor legislativo do Senado, Vitor Pinheiro. Olá, Vitor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Senado Notícias. Prazer. Então, eu começo perguntando, um plano de demissão voluntária é eficaz como uma medida de ajuste fiscal? Olha, como as colocações que foram feitas, ela é uma medida talvez inicial, mas é óbvio que uma política de ajuste fiscal de longo prazo demanda medidas mais ousadas do que essa. Como o próprio governo divulgou pelo Ministério do Planejamento, não há uma estimativa muito concreta de quanto se espera economizar com essa medida. Então, nós estamos ainda no campo mais dos estudos e expectativas do que algo concreto, mensurável concretamente. Dá para fazer uma comparação entre o momento atual e os outros momentos em que foram feitos também planos de demissão voluntária nos governos Collor e Fernando Henrique? Nós temos essa comparação, né? Tivemos planos anteriores lá na década de 90 e era um momento também de crise fiscal, de ajuste, né? De redução do tamanho do Estado naquele momento. Só que o que nós observamos na prática depois desses planos é que, primeiro, o Estado acabou contratando muita gente depois, mudando sua política de contratação de pessoal. E muitos desses servidores que aderiram aos programas de demissão voluntária se arrependeram, ingressaram na justiça com ações judiciais e muitos conseguiram retornar por diversas razões. Então, o cuidado que você tem que ter com esse momento é para que o plano funcione da medida que ele é esperado e não gere os mesmos problemas que nós tivemos no passado. Esse plano de agora, ele é atrativo para o servidor público? Olha, o PDV especificamente, ele tem um incentivo da remuneração adicional, né, da indenização que o servidor vai receber de 1,25 remunerações por ano de efetivo exercício. É um incentivo razoável? Até que é. Mas, pelas razões que o governo apresenta, a ideia é que o servidor saia do serviço público e monte sua empresa, monte seu negócio, vá desenvolver suas atividades privadas. Então, é importante que seja muito clara a forma de como isso será feito, como será pago ao servidor, para que seja um estímulo efetivo realmente à saída do serviço público. Agora, tem também a opção dele continuar no serviço público com uma jornada reduzida. Isso seria mais interessante para o servidor? Há um ponto específico na medida provisória que pode chamar a atenção do servidores, né? Há a possibilidade de redução de jornada, o servidor continua trabalhando normalmente no serviço público com uma jornada menor e com um salário proporcionalmente menor. Mas uma das vedações hoje que nós temos ao servidor público é de tocar o seu próprio negócio, administrar a sua empresa. Com a adesão a esse regime de jornada reduzida, essa vedação deixa de existir. O servidor vai poder continuar trabalhando com uma carga reduzida no serviço público, mas vai poder administrar sua própria empresa. Então, isso talvez, possivelmente, chame a atenção dos servidores que partam para abrir suas empresas, tocar os seus negócios, reduzindo a carga paulatinamente, né, no serviço público. Agora, isso não gera nos servidores uma sensação de que a culpa pela crise econômica é deles, assim, eles estão sendo penalizados com esse plano de demissão voluntária? O que nós temos observado do governo é uma tentativa em diversas frentes de tentar reduzir gastos de todas as naturezas, né? De gastos com o pessoal. Nós tivemos essa medida provisória com essas medidas, com essas propostas, e essa semana foram divulgadas possíveis novas medidas de reestruturação de carreiras. Então, realmente, o momento orçamentário e financeiro que nós vivemos aponta a preocupação do governo de imediato fazer tudo o que tiver ao alcance dele. Agora, é claro que a culpa, enfim, né, pelo gasto, pelo prejuízo, não é de uma instituição, de um conjunto de pessoas só. Tem que ser feita, como foi colocado na matéria, uma análise de longo prazo. Tem que ser feito um pensamento de reestruturação da máquina administrativa brasileira. Algo que se começou a fazer na década de 90 e tem se tentado fazer a passos lentos ainda na administração pública. Eu acredito que esse movimento de repensar, de reestruturar a administração pública brasileira pode oferecer realmente os benefícios de longo prazo que a gente espera. Ok, Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no Senado Notícias Revista. Um prazer, obrigado.
Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.